E o presidente Lula decidiu antecipar para hoje seu retorno às atividades no Palácio do Planalto, onde participou aí da assinatura de um acordo sobre o rompimento da barragem do Fundão, lá em Minas Gerais. Sávia Barreto. Joelson, o presidente Lula voltou, ele só iria retornar na segunda-feira, mas hoje é um dia importante, é um marco desse que foi um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, aconteceu em 2015, só agora, tantos anos depois, as empresas mineradoras firmaram esse acordo com o governo, são mais de 100 bilhões de reais que vão ser pagos ao longo de 20 anos, e um ponto importante é que o presidente Lula fez um discurso duro, na frente, inclusive, dos presidentes das empresas mineradoras, da Vale, da Samarco, dizendo que foi ganância, não tem a ver só com mudanças climáticas, mas sim a busca desenfreada por lucros e dando aí uma satisfação também para a sociedade. Ou seja, o presidente Lula retomando a agenda, mas para quem esperava que ele fosse para São Paulo participar da campanha do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, à Prefeitura de São Paulo, ele não vai, cancelou a agenda e também não vai votar. Domingo o presidente Lula completa 79 anos, ele tem o direito de não votar, já é um idoso, mas vai ficar em casa de fato, ainda se recuperando nesses últimos dias. Hoje tem mais um exame agendado só para confirmar que está tudo bem. E de fato tem demonstrado que está seguindo aí com a agenda de trabalho normal, exceto os compromissos eleitorais. Aí não é para tanto participar de uma caminhada, de uma carreata, aí os médicos não liberaram. Aliás, hoje, a propósito disso, Tássio Cruz conversou com o ministro Wellington Dias, que falou, entre outras coisas, a respeito desse estado de saúde, a evolução do quadro de saúde do presidente Lula. Trabalhar juntos é toda uma parceria com a região atingida em Minas Gerais, na região de Mariana e também lá no Espírito Santo, voltado de um lado para a qualificação das pessoas e integrar com o programa Acredita para que as pessoas possam retomar sua vida. É alguém que perdeu lá sua atividade de pesca, atividade agrícola, atividade de comércio e agora a gente precisa trabalhar para essa retomada, além de recuperar toda a rede social que receberá um reforço na região, praticamente dobrou o número de pessoas que são assistidas nessa região atingida pela barragem de Mariana, lá nessa área da mineração. Tássio Cruz. Um acidente gravíssimo, né, Joelson, que ocorreu, foi precedido, né, posteriormente ocorreu um pior ainda, que foi o de Brumadinho, né, que mais pessoas faleceram, mas o ministro falando que conversou recentemente com Lula e Lula voltando às atividades, como disse Sávia Barreto. Muito bem. Sávia, a propósito, antes da gente falar a respeito de outros assuntos, você falou de Boulos, tem eleição agora, né? Domingo. Em Teresina não tem eleição de segundo turno, mas no Brasil, em muitas cidades, tem. São Paulo, uma delas. E uma das polêmicas que se registrou aí nessa reta final de campanha em São Paulo foi justamente a aceitação de Boulos de participar de uma sabatina, que estava acontecendo até agora há pouco, com Pablo Marçal, que nem na eleição não está, nem no segundo turno está, sabe? Olha, se serviu para alguma coisa essa sabatina, eu estava acompanhando aqui um pouco dos cortes, enquanto a gente aguardava para entrar no ar, foi para o Pablo Marçal já se lançar candidato à presidência da República em 2026. Ele usou muito essa estratégia de utilizar outros políticos, outros candidatos como escada, e parece que nessa reta final ele já estava fora do jogo, apesar de ter sido bem votado, não estava no segundo turno. Ricardo Nunes se negou a participar da sabatina, mas Guilherme Boulos ainda tentando buscar aí os eleitores de Pablo Marçal, mas parece que terminou sendo utilizado como plataforma para o Marçal aí reproduzir as suas mensagens mais uma vez de crítica ao Estado, de crítica ao próprio Boulos. Então a gente vai ver o resultado daqui para amanhã, mas a distância é muito grande entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos nas últimas pesquisas que foram divulgadas em São Paulo. Então há uma posição confortável de Ricardo Nunes, mas eleição não se ganha de véspera, né? Tem que esperar até o dia de amanhã para a gente ter essa confirmação. Foi estranho, Lívia? Foi estranho? Não tanto, porque foi estranho para o público, mas não para a estratégia política de Boulos. Por quê? Porque aquele eleitor mais consolidado à esquerda, aquele eleitor que
tem a sua tendência a ser mais de centro e esquerda, já está com Boulos, já existe essa movimentação. O eleitor de Tabata já seguiu Boulos, o eleitor de Datena já seguiu Boulos. Então, agora, o eleitor que é o objetivo e que vai destravar esse empate técnico que está nas pesquisas agora entre Boulos e Nunes é o eleitor de Pablo Marçal, que por mais que haja toda uma crítica em torno dele, em torno da postura política, como ele se portou durante os debates, ainda assim foram 1 milhão de votos. Esses votos, eles são decisivos. E são votos de eleitores, de cidadãos de São Paulo, que têm um perfil mais afincado ali na direita, mas que pode ser volatilizado, que pode ser transferido para Boulos em um local em que Pablo Marçal, de certa forma, autorize, né? Infelizmente, existe esse termo, que inclusive foi dado pelo próprio Pablo Marçal, em afirmar que libera os seus eleitores a votarem em Boulos. Então, essa sabatina é favorável para Boulos no sentido de ser conhecido e de ser mais aceito ali pelo aquele eleitorado de Pablo Marçal, diferentemente de Nunes, que não alcançou esse eleitorado, que não alcançou aquele eleitor que estava migrado nas redes sociais e que estava ao lado de Pablo Marçal. Então, de certa forma, ele não perdeu nada e ganhou, de certa forma, alguma coisa. Aliás, segundo turno bastante disputado, acirrado em algumas cidades, Fortaleza com questões mais de provocações mais fortes. Em Natal houve até ameaça, né? Supostamente uma tentativa de contratação de atirador, matador, enfim, coisas desse tipo. Em São Paulo não teve matador, mas teve cadeirada no primeiro interior de São Paulo teve atentado contra o candidato, né? Foi falado, né? Sobre disparos contra o candidato. Disparos que foram efetuados. BH também, uma eleição muito violenta, né? muito disputada, né? Entre Bruno Engler e Fuad, Bruno muito aliado de Bolsonaro, né? Essa disputa de bolsonaristas e pelo Brasil afora. Né? Curitiba não tá mais fervilhando os discursos, né? Que é uma candidata de extrema-direita com um candidato mais ao centro. Mas, realmente, no interior, em Fortaleza, principalmente, está muito acirrado o clima, inclusive com tendências a, infelizmente, violência política. É verdade.